palestrante de hoje é o senhor Jaime. Jaime. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria retornar a esta casa. Em especial agradecer ao meu amigo todos que não me deixa sem emprego. É mais uma oportunidade de aqui estarmos e através do conhecimento espírita entender e compreender melhor o que representa a existência e a vida para cada um de nós. O nosso tema de hoje será alcoolismo e obsessão. É algo que nós precisamos nos preocupar muito e que está dentro da maioria das famílias. Se alguém falar para nós que o nosso filho usa drogas, nós nos apavoramos. Mas se falar que ele toma cerveja, ele toma outro tipo de bebida, isso não nos perturba. E o álcool é uma droga também, que traz uma série de problemas em que nós precisamos refletir sobre os estragos que ele nos causa. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, há um versículo lá que fala do cuidar do corpo e do espírito. Jesus, em sua passagem por aqui, ele nos disse o seguinte: vim para que tivesseis vida abundante. Ele veio nos ensinar a forma de que cada um de nós pode ter para desfrutar dessa bênção chamada vida. E para que essa vida seja plena, nós temos que preservar esse instrumento do trabalho chamado corpo. E sempre que nós buscarmos caminhos que são do vício, nós estaremos prejudicando este corpo, diminuindo o nosso tempo de existência e principalmente gerando problemas para futuras reencarnações. Quando falamos em bebida, é muito raro quando nós vamos fazer uma comemoração que o primeiro da lista não seja ou a cerveja ou algo relacionado ao álcool. É o convidado principal na nossa relação. Sejam essas comemorações de aniversário, noivado, casamento, aprovações em curso vestibular, ele é o convidado de honra. E está em todos os encontros sociais das autoridades do mundo. Ele é parte do cardápio. E está tão enraizado em nós que parece que é normal essa condição. Felizmente, nós já estamos acordando para os prejuízos que eles nos causam. E quando foi criada a lei seca, já se diminuiu um pouco de acidentes que eram causados por aqueles motoristas que dirigiam embriagados. Então, não é bem a responsabilidade que nós adquirimos, mas são as consequências que vêm em cima disso devido à multa e perda de habilitação. Então nós precisamos também criar uma consciência de que o álcool realmente é prejudicial. Ele pode ter muitos nomes. Nós vamos conhecê-los com o nome de cana, cachaça, aguardente, vinho, uísque, vodka, rum, conhaque, cerveja, batida, caipirinha, champanhe e outros. E é algo que nos ilude, que nos engana, e é um prazer que mata.
É uma situação momentânea que traz depois graves consequências. Quando o Wilson estava falando aqui, né, sobre a questão da felicidade, muitos que buscam o caminho das drogas e também do álcool para fugir dos problemas, não estão fugindo, pelo contrário, estão se envolvendo em problemas ainda piores, né? Problemas todos nós temos, então nós temos que buscar as soluções, e as soluções não estão na fuga desses compromissos que nos competem, já avisamos. Ele é muito bem trabalhado. Se nós olharmos, principalmente, que está diariamente dentro dos nossos lares, a propaganda da cerveja, vocês viram algum velhinho que nem eu, abatido, triste, cabelo branco? Não, né? Vocês vão ver jovens, alegres, felizes, todos pulando e satisfeitos, não é mesmo? Dando a impressão que a cerveja traz tudo isso. Porém, não é mostrado para nós o que vem depois, né? E que tem filhos, quem tem amigos que saem por aí à noite, vocês sabem quantos acidentes, quantos atropelamentos, quantas mortes, quantas deficiências vêm por motoristas que dirigiram embriagados. E além deles se matarem, levam juntos aqueles amigos que vão com eles. Ainda bem que já existem grupos de jovens que se organizam de maneira que os bebum vêm de carona. Menos mal, né? Mas precisamos também verificar essa condição. Então, é uma droga lícita, é aceita normalmente, mas gera dependência. E nós, para justificar o uso da bebida, dizemos ainda todos orgulhosos, né? Eu bebo socialmente, né? Como se a sociedade gostasse disso. E o beber socialmente para muitos é todo dia, né? E sem nos aperceber, muitos têm dentro do próprio lar um barzinho, não é mesmo? Parece uma sala de troféu, as pessoas estão guardados vários tipos de bebida e às vezes caríssimos. O que nós esquecemos é que no nosso lar, se nós formos pais, teremos filhos pequenos que estarão prestando atenção naquilo que nós fazemos, no nosso exemplo. E a criança muitas vezes vai tomar o caminho do pai, a direção da bebida, pela influência. E o grande perigo ainda que nós vamos enfrentar é porque quando inocentemente ofertamos um copo com a cerveja para uma criança e ela toma, mesmo que faça garrafinha ou uma caipirinha ou algo mais, eu não sei quem é esse espírito. O que é que ele veio buscar nessa existência? Estaria um ser aparentemente inocente, mas é um espírito que já viajou muitas e muitas reencarnações e pode ser alguém que foi um viciado em outra existência de novo. Eu, como pai, que deveria ser o zelador, aquele que prestasse atenção e cuidasse, eu estou induzindo a bebida. Então nós precisamos ter muito cuidado. Não ofereçam nenhum tipo de bebida para as crianças. Se puderem, evitem ter nos seus lares qualquer tipo de bebida, porque a bebida, além do nosso vício, nós vamos ainda ajudar irmãos no plano espiritual que nos buscam para satisfazer os seus desejos também. Então ele está aí à nossa frente, causando tragédias, acidentes de trânsito, violência doméstica. Quantos pais que são alcoólatras e depois chegam destruindo tudo, agredindo os familiares, causando um problema seríssimo para aquela relação familiar, além dos prejuízos da saúde e os gastos em que se envolve. A violência sexual, muitos são causadas por pessoas alcoolizadas. E
rapidamente, se nós nos mantivermos nessa direção, vamos depois, ou em seguida, enfrentar gastrites, úlceras, inflamações do esôfago, pancreatite, cirrose. Alguém daqui já viu um irmão com cirrose? Cirrose hepática causada pela bebida? É um espetáculo apavorante. A pessoa fica tão inchada que dá a impressão que vai explodir. Eu tive um amigo que, infelizmente, eu tive que vê-lo nesse estado e ele morreu em seguida. Tudo isso causado pelo álcool. E a pessoa não se apercebe do problema que está se envolvendo. Então, nós precisamos estar mais atentos sobre a responsabilidade que temos com relação à nossa família e a todos os nossos familiares, que nós temos o compromisso de cuidar e zelar. Nós temos muitos livros que, além do que eu falar aqui, poderão ser consultados para verem os malefícios do álcool. O Despertar de um Alcoólatra, livro Ação e Reação de André Luiz, Missionários da Luz, o Livro dos Espíritos também tem algo que trata sobre os vícios, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jovens, eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens. E como eu vejo aqui crianças e jovens, nós temos que trabalhar muito com eles para que eles tenham autoestima, que eles sejam ensinados por nós a tomarem as decisões dos caminhos certos e corretos para não se deixar influenciar, porque a grande maioria faz uso da bebida. Então, os caminhos que o jovem trilha na direção do álcool são os seguintes. O primeiro, ele se espelha no modelo dos adultos. Então, esses adultos podem ser nós, os pais, quando bebemos. Podem ser outros parentes. E podem ser outros heróis que nós valorizamos, que são gente conhecida, artistas, atletas, que às vezes dão esse mau exemplo. E nós achamos que se eles fazem, também é um modelo a ser seguido. Curiosidade. Então, às vezes, se busca por curiosidade. E o nosso querido Raul Teixeira, ele diz o seguinte: nunca arrisque a primeira tragada e nem o primeiro gole de curiosidade, porque pode ser que depois você não consiga mais soltar nem a bebida e nem o cigarro. E aqui vem o item mais perigoso para todos os jovens: a pressão dos colegas. Então, nós temos que trabalhar, ajudar, esclarecer bem os nossos filhos, que eles não precisam se afastar daqueles que bebem, até daqueles que se drogam, mas eles não podem ser alcoólatras e nem drogados. Então, nós temos que alertar bem os nossos filhos sobre isso, que esse modismo é muito prejudicial também. E prazer. Muitos vão buscar porque julgam que a bebida dá prazer, né? Porque todo mundo toma, então deve existir um atrativo especial onde as pessoas se satisfazem através da busca da bebida. Para nós compreendermos um pouco mais dos efeitos do álcool no organismo, ele vai gerar algumas coisas que nós vamos denominar de raquitismo, carência da vitamina D, pelágra, carência da vitamina B, e beriberi, carência da vitamina B1. Quanto à taxa de álcool no sangue, o que é que vem como prejuízo para nós? 5% de álcool no organismo, o indivíduo provoca acidentes no tráfego, no trabalho e no lar. 5%. 15% temos o bêbado alegre, galhofeiro, sem inibição, sem timidez e vira palhaço.
20% surge a valentia ridícula e às vezes ele quer briga, né? Vai ao encontro de brigas. 40% torna-se inconsciente e insensível, já não sabe mais para onde vai nem de onde veio. E 50% ele morre. São detalhes que os seres pesquisam para nos trazerem estes alertas também. Prosseguindo, ele vai nos também causar danos no sistema nervoso, depressão, perda de memória, perda do senso de realidades, neurites, epilepsia, morte por paralisia. Aparelho respiratório, pneumonia, angina de peito. Aparelho digestivo, boca, destrói a capacidade de captação do sabor pelas pupilas gustativas. Estômago, irrita a mucosa gástrica. Fígado, hepatite, cirrose. Aparelho reprodutor, impotência e outras coisas mais. Então, esse inimigo, nós precisamos cuidar muito dele. Estudiosos também, após observações, eles nos trazem as fases do alcoolismo, que são conhecidas por nós. A primeira fase, eles até procuraram animais para dar nome a isso aí. A fase do pavão. Aquele que bebe se considera lindo e que todos o consideram bonitão. A segunda fase é a do macaco. Se considera muito engraçado. Tudo está florido e bem-humorado. A terceira fase já vem problemas. É a fase do leão. Começa a ser agressivo após a ingestão de determinada quantidade de... E aí vai rugir aquele leão que estava calmo e tranquilo e que foi ativado pela bebida. A quarta fase, essa também é horrorosa, a fase do porco. Relaxa com a sua aparência, não se importando em tomar banho e outras práticas básicas da higiene. E eu já vi, até aqui não me surpreendeu nenhuma, eu vi todos esses tipos. E a última, ou a quinta fase, é a fase do rato. Fase do roubo da confiança dos mais próximos. Destrói seus relacionamentos mais íntimos. E a última, aí a coisa já está complicada. A fase do lençol. Fase de internações hospitalares por motivos clínicos ou mentais. Então nós vamos num crescente, né? Passando por essas fases, e cada um dentro das suas características vai se transformar em alguma coisa dessas fases aí que eu citei. Vamos ver alguma coisa para nós repensarmos. Sua Majestade o Alto, você me conhece. Sou o príncipe das alegrias, o companheiro dos gozos mundanos, o portador das desgraças, o mensageiro da morte. Estou presente em todas as partes, em todas as cerimônias. Nenhuma reunião festiva tem lugar sem a minha presença. Suscito nos corações pensamentos abjetos e criminosos. A homens e mulheres induzo a imoralidade, produzo adultérios, sou pai da corrupção e da desgraça, provoco a degeneração da raça humana. Introduzo a infelicidade nos lares, por toda parte espalho envelhecimento, depravação, loucura, crimes e suicídios. Destruo a família, a sociedade, a nação. Ocasiono contendas e provoco homicídios. Gero enfermidades. Faço nascer crianças raquíticas, retardadas, idiotas.
a jovens e velhos, faço perder a vergonha, a dignidade, a honra, a educação, a religião e os haveres materiais. Ponho um véu sobre a consciência dos homens e lhes obscureço o entendimento, fazendo-os passar delitos e crimes por satisfação inocente, baixezas por passatempo e moralidades por entretenimento. Consegui de tal maneira perverter a inteligência dos homens que eles estragam a uva, os cereais, a cana-de-açúcar para me fabricarem, convertendo-me assim em bênção de maldições. Minha pátria é a terra, meus escravos são os homens e quem me envia é o diabo. Sou o melhor fornecedor de vítimas dos hospitais, dos hospícios, dos asilos, dos presídios e do inferno. Quem tem gente que é alcoólatra no lar ou conhece, está próximo, sabe que é tudo isso aí. São inúmeros problemas que nós precisamos repensar para desvalorizar esse inimigo tão sutil e sorrateiro que nos envolve e achamos um grande amigo. Então, ele tem consequências. Vamos ver as consequências do alcoolismo. Seus efeitos na saúde. Físicos, afecções como a cirrose hepática e cânceres diversos. Depois de muito tempo viciado, vai se envolver em uma dessas situações. Mentais, perda da concentração e da memória. Você vai minando também o seu cérebro. Neurológico, prejuízos na coordenação motora e caminhar cambaleante. Se nós, com tristeza, formos ver alguém bêbado caminhando, é assim mesmo. Ele quer se manter em pé, não consegue. Fica desequilibrado e tem que se agarrar em cerca, em árvores ou outras coisas assim para continuar a sua viagem. Psicológicos, apatia, tédio e depressão. Crimes, o número de homicídios detonados pelo álcool é surpreendente. 41% dos crimes e 54% dos crimes, 41% foi em São Paulo e 54% nos Estados Unidos. Então vejam que ele nos conduz também a esse caminho errado. Acidentes de trânsito. 30% de todos os acidentes que ocorrem são gerados por motoristas que estão nem totalmente alcoolizados, mas tomaram alguma coisa e, em consequência, da perder a coordenação motor, o controle, e nem se apercebem do perigo que estão se envolvendo. Má produtividade no trabalho. Além dos danos produzidos à empresa que paga o salário ao alcoólatra, o fato geralmente redunda em demissão. É lógico, se eu não tiver as condições plenas na minha profissão, na minha atividade, eu não vou trabalhar de maneira correta, certa, e vou aos poucos perdendo a confiança, né, na minha capacidade e também a confiança daqueles que pagam o meu salário. E muitos irmãos ficam desempregados em função do alcoolismo também, gerando depois problemas familiares. E aquele que bebe dificilmente também irá encontrar um novo emprego. Então ele tem graves consequências. Perda do senso do dever e dos bons costumes, falta ao trabalho. Então a pessoa se desinteressa, ela perde o horário porque não tem condições, né? Ela é um ser que perdeu a sua capacidade de raciocínio, perdeu as suas forças, a sua saúde e segue nesta direção também. Para. Eu tive a curiosidade de conversar com pessoas quando tratei desse tema e escutei a história de que muitos irmãos recebem o pagamento e vão lá para o bar com o pagamento fazer festa e pagar cerveja para todos. Ou ainda se tornam vítimas fáceis daqueles que roubam o seu salário.
Então eles recebem o dinheiro, vai para o bar e volta para casa, já sem o salário. Com mais um problema além do que ele já tinha. Eu tenho uma amiga que diz que mulher de bêbado não tem nome. E um dia eu perguntei para ela por quê. Ela disse: olha, ninguém me chama pelo nome que eu tenho. Quando eu passo na rua, eles dizem: lá vai a mulher do bêbado. Eu fiquei triste, porque essa mulher tem 5 filhos e essas crianças também ouviram a mesma conversa. Deve ter dito: lá vão os filhos do bêbado. Então, imagine para uma criança ouvir isso aí. Seus efeitos na família. Comprometimento dos filhos. 80% dos filhos aprendem a beber no lar. Por ser tão comum essa nossa participação. E há dias atrás, falando com um amigo, ele me disse que conhece uma família que eles contam com muita alegria, que eles têm 8 gerações de família, todos bêbados. Deram o luxo de contar e acharam que é algo muito bonito. Por quê? Foi pelo exemplo, né? Então, passou a ser uma coisa comum e natural. Desestruturação no lar. O desemprego gera as dificuldades financeiras e as discussões inevitáveis. Qual é a esposa que vai aguentar um marido que não trabalha, que não ganha e ainda chega em casa bêbado, maltrata, agride, se torna violento? Então ele está destruindo todo mundo e a família está vivendo junto as consequências que ele traz pelo seu desleixo. Separações conjugais. Nenhuma esposa, por melhor coração que tenha, por mais que perdoe esse companheiro, ela não vai aguentar o esposo a vida inteira nesse caminho. Ela não suporta mais a partir de determinado instante e vem as separações conjugais também. Então a mulher, por viver mais de perto esse problema, ela vai ter que aguentar o marido. Ora é o macaco engraçadinho, outra hora é o leão valentão, ou depois é o porco que chega sujando toda a casa, né? Vocês sabem o que bêbado faz também quando está nesse estado. Mas o alcoolismo tem solução? Tem alternativa? Tem. O Wilson falou aqui no início. Você tem que querer. E precisamos entender que esse irmão que está nessas condições é um doente, que precisa ser tratado. Além da fraqueza que ele tem, ele sofre pressão de irmãos do plano espiritual que o induz à bebida também. Então é um trabalho que pode e deve ser feito e que as casas espíritas buscam também trazer para juntos solucionarmos a situação desses irmãos que tomaram esse rumo infeliz. O mais difícil, conscientização de que é portador de uma doença e vontade firme de se tratar. Então aí nós vamos ter que gastar o verbo para explicar que esse irmão está doente, tem algo que precisa ser tratado e nós podemos ajudá-lo. Mas se prepare, se forem na busca dessa conversa, que ele vai dizer que ele não é viciado, que ele não é alcoólatra. Então precisam de muita paciência para ir aos poucos convencendo esse nosso irmão. Mudança de hábitos. Se nós temos hábitos infelizes, hábitos doentios, hábitos prejudiciais, nós temos que mudá-los. Então, mudança de hábitos seria evitar os ambientes e os amigos que são os seus assessores. Temos que afastá-lo daqueles amigos próximos, que vêm a casa para tomar, traz a cervejinha, traz a cachaça,
ou aqueles que vão para o bar todos os dias, que vai ser outra batalha complicada. Nós temos que afastar e nos lembrar que esses amigos são obsessores, eles vão lá na casa saber por que o Jaime não foi no bar hoje. Se ele sempre vem, o que está acontecendo? E aí vão gritar lá de fora ainda se eu não aparecer. Ei, a mulher está te mandando. Daí o Jaime sai porque quer mostrar que a mulher não manda. E vai de novo para o caminho tortuoso. A abstinência de qualquer bebida alcoólica, convicto de que não bebendo o primeiro gole não haverá o segundo. Então, se nós temos um depósito de bebida, aí cabe às esposas e à família fazer com que isso soma de casa. Saia o barzinho, saia as bebidas, e que ele não tenha a provocação de venha ocasionar até cair. Também vai dar confusão. Mas é trabalho dedicado. Buscar apoio num desses grupos que trabalham visando auxiliar os irmãos que têm alguma viciação. Então, o Instituto dos Alcoólicos Anônimos está aí. Procure, converse, ouçam histórias para ver que esse problema não é só seu. Existem muitos irmãos doentes que estão procurando alternativas, opções e soluções para essa grave situação. E buscar também o melhor tratamento que você possa. Outro item, cultivar a oração e a vigilância constante. Vai ser muito difícil ensinar alguém que acostumou a ver o bar como sua igreja para dizer que ele tem que ir numa outra casa, que seja espírita ou outro templo, para ele encontrar Deus. E, se agarrando das mãos de Deus, de Jesus, da oração, ele possa fortalecer-se. E nós temos muitos e muitos casos de irmãos que conseguiram reverter a situação, porque reencontraram Deus e também forças para a superação desse momento de Deus. E também o desejo de abstinência. Então ele tem que começar a fazer aquela oraçãozinha: só hoje eu não vou beber. Não queira dizer agora eu nunca mais vou beber. Vá dia a dia, de maneira que você possa ir fugindo desse envolvimento. Utilizar os recursos do passe, da água fluídica e das radiações. Peçam, venham à casa espírita, peçam ajuda, peçam oração, peçam todo tipo de tratamento que necessitarem. Peçam por aquele irmão que está junto também, o obsessor, para que ele entenda também que os dois estão no caminho errado. Então, ajudando um, nós estaremos ajudando o outro. E esse irmão, percebendo a mudança daquele seu algoz ali, do seu devedor, ele também venha a transformar-se. Leitura de páginas espíritas, mensagens edificantes, livros que também possam colocar os teus pensamentos na direção correta, na direção do otimismo, da alegria, da bondade, do amor, enfim. Se tem alguém aqui com dificuldade de bebida, presente ou na família, procure o Wilson. Venham ao labor terapia, ao trabalho terapia, que a casa tem bastante. E aqui vocês vão encontrar sentido para a vida, alegria de servir, de ajudar, auxiliar o seu irmão. E serem aqueles batalhadores que depois venham a reforçar nossa atividade, reerguendo, animando, encorajando aqueles irmãos que estão doentes, mas que podem alterar e modificar a sua situação. E realizar pelo menos uma vez por semana o Evangelho no lar. Se vocês vierem todos os dias aqui na casa, vocês vão ouvir falar sobre o Evangelho no lar, a importância do momento do encontro do Evangelho, da oração, da boa mensagem.
Tudo isso são fatores importantes que podem trazer o equilíbrio, a harmonia. Aquele irmão, aquele companheiro, aquele pai, aquele conhecido que está envolvido por essa difícil situação. Wilson já está me olhando atravessado, né? Mas vamos fazer então, ou ler a nossa mensagem final para compreendermos melhor. A garrafa que tudo consome. Certo dia, um menino de poucos anos achava-se diante de uma moradia humilde, contemplando uma garrafa que tinha entre as mãos e murmurando: estarão dentro dessa garrafa os sapatos, como disse mamãe? Por fim, depois de dar muitas voltas, tomou uma pedra e quebrou. Ao ver que não tinha nada dentro, espantado do que acabava de fazer, atirou-se no solo e começou a chorar de tal maneira que não ouviu os passos de alguém que se aproximava. Então, ouviu uma voz que lhe perguntou severamente: o que aconteceu? Ao ouvi-lo, o pequeno levantou o rosto assustado. Era seu pai. Quem quebrou a garrafa? Perguntou o homem de mau humor. Fui eu, exclamou o menino cheio de lágrimas. E por que quebrou? O menino fitou com surpresa seu pai. É que na voz do menino havia algo a que o pai não estava acostumado. Algo de compaixão que havia sentido talvez pela primeira vez, ao ver aquele pobre ser, inocente e débil, dobrado quase pela desolação sobre os restos da garrafa. Eu queria, murmurou o menino, ver se havia dentro um par de sapatos novos, porque os meus estão velhos e minha mãe não pode comprar. Quem disse a você que havia sapatos nessa garrafa? A mamãe. Sempre que lhe peço que me compre sapatos, ela diz que meus sapatos, minhas roupas e outras coisas estão no fundo de uma garrafa. Eu queria ver se era certo, mas não vou fazer mais. Está bem, filhinho, disse o pai, pondo as mãos sobre os cabelos encaracolados do menino. Alguns dias mais tarde, o pai entregou ao menino um pacotinho, dizendo-lhe que o abrisse. Ao abri-lo, o menino soltou um grito de alegria. Sapatos novos? Exclamou. Estavam dentro da garrafa? Não, meu filho, respondeu o pai com doçura. Antes, todas as coisas iam perder-se no fundo da garrafa. As que deixei nelas será difícil de tirá-las. Porém, com a ajuda de Deus, não voltarei a deixar nada futuramente. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e que possamos, dentro dos nossos lares, das famílias, nos unir para vivermos de maneira alegre, felizes, sem precisar ter esse componente perigoso e traiçoeiro, enganador, que é o álcool. Muito obrigado.